E aí, pessoal, o tópico de hoje é a diferencial. O que é a diferencial? A gente, quando estuda ali derivada, né, a definição de derivada, a gente vai entende um pouquinho ali como surge a ideia da derivada, que é a partir ali do problema da tangente a um gráfico, a uma curva. A diferencial ela aparece ali, só que a gente não dá muita atenção a ela. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor qual que é o papel da diferencial. Então, vamos aqui para a leitura da introdução aí do assunto. Então, se você considerar uma função, deixa eu pegar uma canetinha aqui mais. Se você pegar uma função aí, y igual a f de x, e considerar que ela é uma função derivável, né? Então aí tem as regrinhas para essa função ser derivável, tem que ser contínua, etc, etc. Então a diferencial dx, então aí a gente já começa a ter uma ideia do que é uma diferencial. No caso aí, é aquela sigla, né? Aquele pedacinho ali da expressão dx é uma diferencial. No caso do dx, a gente diz que é uma diferencial independente. Ela é uma variável, né? Ela, além de ser uma diferencial, ela é uma variável independente, ou seja, ela não depende de ninguém. Ela depende de uma escolha ali, de um evento. Ou seja, se eu posso aí atribuir qualquer valor para dx, ela pode receber um valor qualquer aí que eu escolha. Por exemplo, a diferencial dy, por outro lado, deixa eu pegar outra cor aqui para cá, a diferencial dy, por outro lado, ela não é uma variável independente, ela vai ser calculada em termos de dx, ou seja, ela vai depender de dx, né? É aquela relação de dependência que a gente tem entre x e y. Se você pensa numa função, né? Vamos pegar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui para baixo. Se você pegar aqui uma função, ó, você tem que o x é um valor independente. Você escolhe ali um x e baseado nesse x você vai calcular um resultado para y. Então aí o y depende de x, né? A gente costuma dizer que o y depende de x. Então isso aí que é uma variável dependente e outra variável independente. O que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que dx é um diferencial independente e dy é um diferencial dependente, tá? E a gente pode também escrever aqui, lembrando aí, eu vai entender melhor por que dy é igual a, deixa eu pegar outra caneta aqui, por que dy é igual a f' de x dx. Na verdade é meio intuitivo já, né? Se vocês se lembrarem, um jeito de escrever a derivada, né, que f', para quem não se lembra, é a derivada. Então, f' de x é a derivada de uma função, que também pode ser indicada por dx, aliás, dy dx, que é outro jeito de escrever. Se você pegar esse dx aqui, ó, e jogar lá do outro lado, multiplicando, então a gente pode escrever isso aqui, ó. Pode escrever assim. Olha aqui e joga aqui multiplicando dx, né? Então dy é igual a f' de x vezes dx, que é o que está escrito aqui. Só que aqui está escrito num outro sentido, né? De trás para frente. Ok? Então, a dy, no caso, a dy é uma variável dependente. dy depende de, dy depende de dx, certo? Não só do dx, depende de dx e de x também, porque conforme eu escolho o valor de x, eu mudo o dx e como uma onda, né, eu vou mudando também o dy, tá? Se a dx for dado, se eu tiver um valor fixo dado, escolhido ali para dx, um valor específico, e x for um número específico também, do domínio dessa função, então o valor numérico de dy está determinado. Então você
baseado em x e dx, você consegue calcular dy, tá? Então vamos observar aqui o seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Olha, vamos recordar um pouquinho daquelas ideias relacionadas ao problema da tangente. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Marcar uma régua aqui. Eu vou pôr uma régua aqui, ó, que vai passar pelo ponto P e pelo ponto Q. Essa reta é o que a gente chama de reta secante. Então tem aqui uma reta, opa, deixa eu pegar. Tem aqui uma reta secante, tá? Vamos escrever esse nome aqui, ó, reta secante. E aquela verde ali, que já estava ali, é a reta famosa reta tangente. Ok? Qual que é a diferença da reta secante e da reta tangente? A reta secante corta o gráfico em 2 pontos, enquanto que a reta tangente só encosta no gráfico, toca o gráfico, tem em comum com o gráfico um único ponto. E a gente quer a reta tangente. Se a gente observar, nós observarmos, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? Esses 3 pontos desse triângulo retângulo, eles são dados. O P aqui, ele tem as coordenadas. Ponto P tem coordenadas x e f de x, né? Que seria o y, né? Lembra que o y e f de x são a mesma coisa. Então esse ponto P aqui, ó, tem a coordenada y aqui. Seria a minha f de x, certo? O ponto Q também tem coordenadas. O ponto Q tem coordenadas. Aí o ponto Q já vai ter as coordenadas x mais delta x, x mais delta x. E se eu procurar o correspondente desse ponto lá no eixo y, eu vou encontrar quem? É f de x mais delta x. F de x mais delta x. Certo? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então eu tenho de x até esse ponto aqui uma variação. Ou seja, aumentou delta x, né? O delta lá na física geralmente indica a variação. E na matemática aqui também. Essa variação eu posso indicar por delta x, mas eu posso indicar também por dx. E eles são os mesmos. Se eu pensar em dx, é a variação em x, delta x. Agora, em y aqui, o dy e o delta y não vão ser a mesma coisa. Tá? É isso que a gente precisa entender. X, dx e delta x são a mesma coisa. Agora, o dy e o delta y são diferentes. Eles vão chegar a ser muito próximos quando a gente aplicar o limite nessa situação. Porque quando a gente aplica o limite, né? Lembra da definição de derivada? Então, deixa eu pegar outra cor aqui. Se eu pegar e calcular o limite de delta x tendendo a zero, ou seja, eu estou diminuindo essa diferença entre x e delta x. Estou pegando esse espaço aqui, ó, estou diminuindo ele, estou comprimindo ele, né? Com isso, eu estou fazendo esse ponto Q se aproximar através do gráfico. Esse ponto Q está se aproximando através do gráfico do ponto P. Esse é o objetivo. Porque quando eu aproximo o ponto Q do ponto P, essa reta secante se aproxima da reta tangente, que é o que a gente quer. Tá? E aí a gente sai de um ângulo que está aqui, ó, que é o ângulo, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa.
esse ângulo alfa, que é o ângulo da reta secante, se aproxima do ângulo, vamos chamar aqui de θ, que é o ângulo da reta tangente. Esses mesmos ângulos estão aqui dentro, é porque aqui fica difícil de eu escrever, mas eu vou usar a mesma cor, ó. Esse ângulo aqui, ó, aqui, certo? E o ângulo da reta tangente tá aqui também, ó. Deixa eu apagar esse aqui, que tá me atrapalhando. Correta. Então, esse ângulo aqui, ó, a reta verde, ângulo da reta tangente, certo? É o ângulo θ. Então, esses ângulos, eles estão aqui dentro. Quando eu pego o limite, aliás, antes de falar do limite, se a gente quiser calcular, por exemplo, a tangente desses ângulos que estão ali dentro, vamos falar primeiro desse ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa aqui, ó, dentro daquele triângulo retângulo, pode ser calculada dessa forma, ó. Lembra? Definições de tangente, vocês devem ter estudado já. É o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É esse carinha aqui, que é ΔY. Um cateto oposto, que é ΔY, sobre o cateto adjacente, que é quem passa do lado do ângulo, ou seja, ΔX, certo? Então eu vou ter que ΔY, quem que é ΔY? É a diferença entre f de x mais ΔX e f de x. Se eu quero descobrir que tamanho que eu tenho aqui, eu tenho que fazer a diferença entre esses dois pontos, certo? Então eu vou fazer f de x mais ΔX menos f de x. Agora, se eu quero calcular esse tamanho aqui, que é o cateto adjacente, eu já tenho ele, né? É o próprio ΔX. Então não preciso sofrer muito, porque se eu pegar esse ponto e subtrair esse, corta o x com x, fica o ΔX. Então não preciso sofrer ali. É só pôr aqui embaixo ΔX, certo? Então a tangente do ângulo alfa é isso. Mas eu não quero o ângulo alfa, eu quero o ângulo da secante, que é o ângulo θ. Quando eu se eu pegar então e colocar o limite aqui nessa igualdade, né? Então quando eu coloco aqui o limite e faço o ΔX tender a zero, essa é a ideia do limite, né? A mágica que o limite faz, eu não posso pôr o ΔX igual a zero, mas eu posso aproximar ele de zero. Então quando o ΔX está muito próximo de zero, né? O limite dessa expressão aqui vai tender ao valor da tangente de alfa. Vai se aproximar do valor da tangente. Falei tangente de alfa, mas eu falei errado. É a tangente de θ, que é a tangente, que é a reta tangente ali, né? O ângulo da reta tangente. E isso aqui nós vimos que é a definição de derivada, certo? É a definição de derivada. Mas o ΔY, olha só que eu quero destacar para vocês aqui, ó. ΔY é a distância, a diferença entre f de x e f de x mais ΔX. Mas o dy não é a diferença entre o f de x e o f de x mais ΔX. É a diferença entre o f de x e um ponto lá da reta tangente. Olha aqui, ó, um ponto R, lá da reta tangente. Tá? Então, o dy ele é diferente do ΔY. Mas, se a gente fizer
o ΔX, né, vamos por assim, ó, se ΔX se aproximar de zero, então nós vamos ter dy se aproximando de ΔY. Então, assim, eu consigo calcular o dy quando o ΔX é muito pequenininho. Se ele, quanto mais próximo de zero o ΔX for, melhor para mim. Eu vou conseguir me aproximar do do dy, né? Através do ΔY eu consigo me aproximar do dy. Por quê? Porque o ΔY eu consigo calcular. Eu tenho valores ali da função, né? Eu consigo, se eu tenho um valor de x e o valor do ΔX, eu pego a função, aplico aqui, calculo o valor de f de x, calculo o valor de f de x mais ΔX, faço a diferença entre um e o outro, e aí eu encontro o famoso ΔY. Só que a questão, na maioria das vezes, quando se trata de diferencial, é que a gente quer encontrar o dy. E o dy só é possível calcular quando a gente aproxima ΔX de zero. Tá? Então, com essa informação, a gente pode concluir que... deixa eu escrever aqui melhor para vocês. Ó. Então, portanto, ficou estranho, né? Vou deixar o então mesmo. É que esse então aqui, deixa eu escrever diferente isso aqui para vocês. Ó. É diferente isso aqui para ficar mais claro. Deixa eu fazer assim. Dá um zoom aqui que fica melhor para eu escrever. Portanto, f' de x que é igual a dy. O que é dy? É a diferença quando a gente faz o limite disso aqui, a gente se aproxima de dy, né? Porque olha, quando... O que é isso aqui que está aqui em cima? Ó? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor isso aqui para vocês. Esse carinha que está aqui em cima, ele é ΔY, certo? Esse carinha que está aqui em cima. Deixa eu pôr aqui na outra expressão. Ó. Esse carinha que está aqui em cima, ele é o ΔY. Só que quando eu aplico o limite, ele passa a ser o ele passa a ser o dy, certo? Então, se esse carinha aqui passa a ser o dy, quando eu aplico o limite, tá? Então eu posso escrever isso aqui, né? Tá errado escrever isso aqui? Não tá. Por quê? Porque o dy é depois que eu passo o limite. E o ΔX é igual ao dx, né? Então isso aqui é igual a dy sobre dx. Ou seja, nós temos aí... nós temos que a f' de x é igual a dy dx, certo? E isso nos dá aquela expressão que a gente tem ali em cima, né? Se eu jogar esse dx multiplicando do outro lado, nós vamos ter que dy é igual a f' de x dx, né? O dx vem multiplicando aqui desse lado. Com isso, a gente pode concluir, ao finalizar a nossa conversa aqui, que em relação a x, o dx é igual ao próprio ΔX, certo? Não tem segredo. Agora, em relação a y, o dy ele não é igual ao ΔY, ele é igual ao f' de x
vezes o ΔX, tá? Então a gente não pode esquecer disso. Quando é que o dy é igual ao ΔY? Só quando o ΔX tende a zero, quando ele está muito próximo de zero, tá? Aí eu posso dizer que eles são, nem que eles são iguais, mas que eles são muito próximos. Ok? Bom, vamos para os exemplos que eu acho assim. Eu sempre digo que a teoria é interessante, mas o exemplo é que clareia um pouco mais as coisas, né? Então vamos aqui para um exemplo. Por exemplo, ó, uma coisa que pode acontecer de ser exigido de vocês é o seguinte. Compare os valores de ΔY e dy, né, da variação ΔY e do diferencial dy, se considerando aí a função f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x mais 1 e sabendo que x varia de, aí tem o item A e o item B. Bom, se o x varia de 2 para 2,05, primeiro de tudo, nós precisamos saber a derivada dessa função. Por que nós precisamos saber a derivada dessa função? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nas coisas. Nós precisamos saber a derivada, porque com a derivada a gente consegue calcular o dy, né? Nós vimos ali acima que dx é igual ao próprio ΔX, certo? E dy é igual a f' de x dx, certo? Então eu preciso calcular a derivada, eu vou precisar dessa derivada. Então eu vou pôr a derivada da função aqui, ó. Vamos por aqui assim, onde f' de x, calcular essa derivada aqui, né? Desce o 3 multiplicando, subtrai 1 no expoente, mais desce o 2 multiplicando, subtrai 1 no expoente, fica 1. Não preciso pôr o 1 aqui, né? Aqui, derivada de variável simples, fica só o coeficiente. E a derivada de constante dá zero, que eu também não preciso pôr. Então essa seria a derivada daquela função que eu tenho. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o f de 2. Então, quanto que é f de 2? Certo? Bom, a função é x ao cubo, né? Então 2 ao cubo, tá aqui a função aqui, né? Então eu vou pôr ali 2 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2, no lugar do x eu estou pondo 2, mais 1. Então isso aqui é igual a 8 mais 4 menos 4 mais 1. 4 e menos 4 aqui vai para a casa do chapéu, né? Tchau para mais 4 e menos 4. E aí eu fico com 8 mais 1, que é 9. Beleza, eu tenho f de 2. E eu vou precisar calcular a f de 2,05. Então, f de 2,05. Bom, aí nós vamos usar a calculadora. Deixa eu pegar a calculadora aqui. E mostrar ela aqui na tela para vocês. Bom, como é que a gente faz isso então? Deixa eu pegar aqui. Fácil para mim. Vou pegar a calculadora. Então eu vou fazer f de 2,05. Então 2,05 cadê a função? Ao cubo, então elevado ao cubo, elevado a 3, mais 2,05 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 2,05 mais 1. Isso dá 8, não, tá errado. O que eu fiz de errado aqui? 2,5 ao cubo, mais, deixa eu conferir. 2,05 ao quadrado, menos 2 vezes 2, aqui faltou um 0,5, ó. Deixa eu consertar aqui. 0,5 mais 1.
ver se deu agora. Igual. Agora bateu. 9,717625. Então vamos por aqui, ó. 9,717625. Tá? Por que eu sabia que estava errado? Porque eu sei que 2 e 2,05 estão muito próximos, né? E essa função aí, a função polinomial, ela não é tão discrepante assim quando eu considero valores muito próximos, tá? Essa expressão aí, com expoentes baixos e tal, sem denominadores, tem funções polinomiais que o negócio pode ser diferente, mas isso com o tempo você vai pegando essas manhas aí. Bom, então eu já sei a f de 2 e a f de 2,05, certo? Então eu já conheço aqui o ΔY. Se eu pegar esse e subtrair aquele, eu já tenho o valor de ΔY. O ΔX eu também tenho, né? Se eu pegar aqui, ó, o que é o ΔX? ΔX é pegar os dois valores de x. Então eu pego 2,05 e subtraio 2, né? Então o ΔX aí é igual a 0,05, certo? O ΔY também já conheço. ΔY é igual a 9,717625 menos 9. Vou pegar f de... Isso aqui seria o x mais ΔX e esse aqui seria o x, né? F de x mais ΔX e aqui é o f de x. Então, fazendo isso, eu tenho o valor de ΔY, que é 0,717625, ok? Bom, tendo esses dois valores em mãos... Opa, eu esqueci de tirar a calculadora aqui da frente, pessoal. Só um pouquinho. Tirar a calculadora. Bom, deixa eu repetir essa parte que eu falei, que a calculadora estava na frente. Então, se eu quero calcular o ΔX, eu vou fazer a diferença entre 2 e 2,05, ou seja, 2,05 menos 2, que dá 0,05. E se eu quero o ΔY, eu vou fazer a diferença entre os resultados, ó, certo? Então, 9,717625 menos 9, que vai dar 0,717625, ok? Bom, então eu tenho agora, eu tenho o valor de ΔX e de ΔY, ok? Bom, por outro lado, eu preciso calcular agora o valor de dy, né? Porque eu já tenho, ó, já tenho ΔY, já tenho ΔX, que eu nem precisava, mas eu vou precisar na verdade, porque o ΔX é a mesma coisa que dx, né? dx, ΔX. Então eu estou calculando aqui o ΔX porque eu preciso calcular o dx, né? Um dy, deixa eu puxar a perninha aqui, é um dx aqui. Bom, então, como é que fica? Já calculei o que eu precisava, agora por outro lado, né? Por outro lado, vamos pôr assim, ó. Lado. dy é igual a f' de x dx, né? A f' eu já tenho também, né? Assim, ó, vamos pôr assim, ó, assim, pontos. Então dy vai ser f' de x, que é 3x quadrado, aqui, né? A f' de x, 3x quadrado mais 2x menos 2. Só que isso, que é a f', vezes dx. Quem que é dx? dx é ΔX. ΔX é 0,05. Ali, 0,05. Mas quem que é o x aí em questão, né? Quem que eu vou colocar no lugar do x? Eu vou colocar o 2. Né? Eu não quero me aproximar ali
ponto inicial, que é o 2. 2,05 ele está com acréscimo, eu quero o 2. Então dy é igual a 3 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 2 vezes 0,05. Então, e de novo, a gente usa a calculadora, tá? Vou pegar a calculadora aqui, só não posso esquecer de tirar ela da frente depois, senão fica tampando a explicação para vocês. De novo aqui, e vamos lá. Eu tenho 3, deixa eu abrir um parênteses aqui, 3 vezes 2 ao quadrado. Ah, não deu certo. Mais 2 vezes 2 menos 2. Ficar de olho aqui que tem hora que eu digito e não sai. 2 vezes 2 menos 2. Fecha parênteses e multiplica por 0,05 igual 0,7. Então o diferencial aqui é 0,7. Então dy é 0,7, certo? Bom, tirando a calculadora, então eu tenho dy eu encontrei, então eu posso já comparar os dois, né? Portanto, delta y eu já tinha encontrado ali. Quem que é o delta y? 9, aliás, 0,717625. 0,717625, né? E dy é igual a 0,7. Então, olha, posso dizer que eles são valores próximos? Posso, mas não são iguais, tá? Por quê? Só para recapitular, voltando ali no desenho, ó. Enquanto eu estou aqui com com delta y, o dy está lá em cima, ó. Esse é o dy e esse é o delta y. Eles vão se aproximando conforme eu vou chegando perto ali do ponto P, né, que é o ponto de tangência, né, que é o ponto onde a tangente encosta. Então, olha aqui, quando eu estou próximo do ponto P, o delta y, né, delta y, ele tá já começa a ficar mais próximo do dy, que é esse maior aqui, tá? Se eu pegar um ponto mais próximo ainda, ó, eu tenho aqui o delta y e aqui eu tenho o dy. Quando eu chego ali muito perto, eu começo a nem perceber mais a diferença entre eles, né? Eu já preciso dar um zoom ali para perceber, tá? Então é essa a ideia de calcular o dy, um valor próximo de delta y. Vamos fazer aqui a letra B agora. Então a letra B. Mesma ideia, né? Eu vou precisar calcular f de 2, que eu já tenho. Só vou escrever aqui, que eu não vou calcular de novo, né? Já foi calculado ali no exercício anterior. É a mesma função. Então f de 2 é igual a 9. E eu vou precisar calcular agora a f de 2,01. Então a f de 2,01. Que seria 2,01 ao cubo mais 2,01 ao quadrado menos 2 vezes 2,01 mais 1, né? Esse valor aí eu vou também novamente usar a minha calculadora, né? Vou pegar a calculadora aqui para a gente fazer. Então deixa eu resetar minha calculadora. Oh, caramba.
Fechou. A minha calculadora. Então vamos lá. Abre parênteses. 2,01. Fecha parênteses. Elevado ao cubo. Não saiu zero, né? Cabeção. 0, 1. Fecha parênteses. Elevado. Mais 2,01. Essa calculadora tá de brincadeira comigo. 2,01. Quando é número decimal assim, gente, não precisa pôr parênteses não, tá? Ao quadrado menos 2 vezes 2,01. 2,01. Fecha parênteses. Mais 1 igual. E deu erro, que maravilha. Tem que digitar de novo. 2,01 elevado a 3 mais 2,01 elevado ao quadrado mais não, menos 2 vezes 2,01 mais 1. Agora deu. 9,14,07,01. 9. Tá a calculadora da frente aqui que eu só anotar aqui antes de tirar. 9,14,07,01. Certo? Deixa eu tirar a calculadora. 9,07,01. Ok? Então eu tenho f de 2,01 e f de 2. Então eu já consigo calcular aqui o delta y, né? Quem que é o delta y? É a diferença entre esses dois resultados. O delta x mudou aqui também. Delta x agora é a diferença entre 2,01 e 2. Então o delta x é 0,01, ok? E o delta y agora é a diferença entre os resultados, 9,140701 menos 9, ou seja, o delta y é igual a 0,140701, ok? Por outro lado, agora a gente vai calcular o dy. Lado vai calcular o dy. dy quem que é? dy é a derivada da função vezes dx. Então, o diferencial y é igual à função derivada vezes dx. Assim, desta forma, a gente vai ter o nosso dy procurado aí, ok? Então, o dy vai ser igual a mesma coisa, né? Não mudou nada. A derivada da função, a função é a mesma. Deixa eu só pegar aqui, então 2x menos 2 vezes, o que mudou agora aqui foi o dx. O dx é a mesma coisa que delta x, né? Que é, no caso aí, 0,01. Um centésimo do resultado que a gente obtiver aqui. Então, o dy vai ser aplicado no x, no 2, né? Que também não vai mudar, então vai ser 3 vezes 3 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 2, né? Vezes 0,01. Aqui dá para fazer de cabeça, ó, 3 vezes 9, 27, mais 4 menos 2, né? Vezes 0,01. Opa, fiz
Olha, só porque eu falei dá pra fazer de cabeça, meti um errinho aqui, ó. Por que eu pus 3 aqui, né? Não é 3. Olha a falta de atenção aqui, ó. Não é 3 ao quadrado, aqui é 2 ao quadrado. Isso. Então, 3 vezes 4, 12. Mais 4 menos 2. Isso aqui vai dar 16 menos 2, 14, né? Então, isso aqui é 14 vezes 0,01. 14 vezes 1 é 14. Duas casas decimais, então isso aqui vai dar 0,14. Então, o meu dy aí, né? É 0,14. Portanto, delta y nesse item é igual a 0,140701, 14,0 e dy, que é o diferencial, é 0,14. Ok? Bom, vamos para mais um exemplo aqui. Vamos mais lá para baixo. Deixa eu pegar aqui uma ajeitadinha para não ficar espaçado. A gente pode usar, uma das coisas legais que a gente pode fazer com o diferencial é usar ele para calcular valores aproximados de situações que não são lineares. Por exemplo, calcular uma raiz não é uma situação linear. Então a gente chama um outro nome que o diferencial pode ganhar para fugir a memória, aproximação linear. Então a gente pode usar o diferencial para calcular, fazer aproximações lineares. Você tem uma curva e através de uma linha reta, que o diferencial acaba sendo, né, porque ele tem a ver com a tangente, por isso que é chamado de aproximação linear, porque tem a ver com a reta, né? Você consegue calcular um valor aproximado ali de algo que não era tão óbvio, né? Então, vamos pegar esse aqui como exemplo. Vamos calcular a raiz quadrada de 50. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a raiz quadrada de 50, a gente não sabe, mas a gente conhece um valor próximo da raiz quadrada de 50. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vamos considerar o seguinte. Sendo f de x, construir uma função aqui que nos ajude a calcular a raiz de 50. Então, f de x é igual a raiz de x, quadrada de x, certo? Então, é uma função contínua, né, no intervalo de 0 para mais infinito. Nós não sabemos calcular a f de 50, que seria a raiz quadrada de 50, mas nós sabemos calcular a f de 49. Então, sabemos que f de 49 é igual a 7, né? Que f de 49, para quem não se lembra, é a raiz de 49, né? Foi assim que a gente definiu a função, que é igual a 7, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O x, 49. E o 7 é o meu y, certo? Só que eu não quero a f de 49, eu quero a f de 50. Então, daí, né, nós queremos... Brincadeira, né? O que temos e o que queremos? Nós queremos a f de 50. Né? Mas a f de 50 é a mesma coisa que a f de 49 mais 1, certo? Ó, o x mais delta x, certo? É o que a gente está fazendo aqui. Ó. Eu tenho aqui o x mais o delta x. Ajeitadinho aqui para ficar bonitinho para vocês. Esse carinha aqui é o x e esse carinha aqui é o delta x. Quando eu faço isso, eu encontro um resultado que eu não sei qual é, mas eu sei que é igual a y, que é o 7,
mais um tiquinho ali, que na verdade seria a variação ΔY, certo? Só que acontece, como eu estou aproximando o ΔX de zero, né? O ΔX é um número pequenininho, a diferença entre eles é muito pequena. Então, eu posso considerar que o resultado que eu vou ter aqui é uma aproximação, porque isso aqui não é igual, mas se aproxima de dy, certo? Então eu encontro a variação em dy. Bom, como é que a gente faz isso então? Então vamos lá. Nós temos que calcular a derivada dessa função aqui, né? Então, lá, calculando, né? Vamos pôr aqui, ó, calculando. A derivada, né? F' de x, que é calcular a derivada de raiz de x, né? Calcular a derivada de raiz de x. Posso pensar em raiz de x como x elevado a meio, que fica mais fácil de calcular a derivada. Então a derivada disso aqui vai ser desce o meio multiplicando e subtrai 1 no expoente. Então fica meio aqui menos 1. Então isso aqui vai ser igual a meio vezes x elevado a menos meio. Menos meio, expoente negativo, isso vai lá para o denominador, né? A gente pode jogar lá no denominador. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Né? E multiplica o x que foi lá para o denominador, então ficou x elevado a meio. Aí o expoente fica positivo. E ainda pode ser escrito como 2 vezes raiz quadrada de x, né? X elevado a meio é mesmo que raiz quadrada de x. Então a derivada da função, né? Vamos resumir aqui, ó, f' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Beleza. Então eu já tenho a derivada, eu já tenho o x, eu já tenho o y. Tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso procurar o meu dy, né? A diferencial. Assim, né? Vamos pôr aqui, ó. Assim, dy vai ser igual a f' de x vezes dx, certo? Mas quem que é dx, né? Vou lembrar, quem que é dx? Dx é igual ao ΔX, certo? Quem que é o ΔX? Ó, o ΔX está aqui, ó. Deixa eu grifar ele para vocês verem, ó. ΔX, deixa eu usar outra canetinha aqui. ΔX é 1, certo? O meu x, cadê? Meu x é 49, certo? Tem que lembrar de onde o acréscimo eu dei no 49, não foi no 50 não, tá? Quando eu encontrar o dy, eu vou somar com o meu y e aí eu vou ter o resultado da raiz de 49. Então vamos lá. Então dy ΔX aqui é 1, certo? Então dy logo dy vai ser a derivada, que é 1 sobre 2 raiz de x vezes ΔX, que é 1. Ou seja, nós podemos concluir que a função, que a expressão que representa o diferencial aqui é 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Bom, tendo isso na mão, a gente pode concluir que a f de 49 baixo, f de 50, né, que é 49 mais 1, é igual a, vamos voltar aqui, né? Ó, f de 50 é igual a f de 49 mais 1, que é igual a y mais dy. Igual a y. Quem que é o y?
Lembrar quem que é o y. Volta aqui, procura o y aqui, ó. O y aqui, ó. Deixa eu dar uma grifadinha ali. Deixa eu mudar a caneta. Aqui está o y, certo? Então, o y é 7 e o dy? dy é 1 sobre 2 vezes raiz de x. Quem que é o x? X é 49. 49. Certo? É igual. Aí a gente usa a calculadora. 7 mais. Vamos pegar o calculador aqui. Pronto. Então trabalhando com essa calculadora. Vamos fazer 7. Vamos fazer aquela expressão lá, né? Porque depois somar 7 é fácil. 1 dividido. Calculadorinha que não liga. 1 dividido por 2. Parênteses. 2 raiz 49 que é 7. 1 dividido por 14, né? 49 é 7, 12 é 7, 14. Então é 1 dividido por 14. Passou uma confusão. É 1 dividido 0,07 14, 28, 57. 14. Já tem. Então isso aqui você pode concluir que é, somando os dois, né? 7,071 14 28 57. Aqui, né? Vamos fazer a prova real aqui? Ou seja, vamos testar quanto é que dá a raiz de 50. Aqui eu usei a calculadora. Testar quanto é que dá a raiz de 50. Calculando, usando a calculadora, né? Raiz de 50. Temos. Caramba, esqueci de tirar a calculadora aqui da frente de vocês. Vamos lá. Então eu só anotei aqui o número, né? Aí usando a calculadora para calcular, para encontrar o valor da raiz de 50 e comparar com esse resultado que a gente encontrou. Então a gente vai ter aqui, vou aqui na calculadora, raiz de 50, ó, raiz quadrada de 50. Nós temos aí, ó, 7,07106. Então 071 bateu, né? Até o 071 bateu. Aqui para mostrar para vocês. 7,07106 7812. Então, se a gente observar, até a terceira casa bateu. Até a terceira casa fechou. Até o 71 aqui está idêntico. Certo? Então é uma maneira de melhorar, de calcular isso aí. Eu quero melhorar essa aproximação. O que eu tenho que fazer? Diminuir o ΔX. Quanto menor o ΔX for, mais menor é a diferença entre o real e o aproximado aí, que seria no caso que a gente usa o dy para encontrar, beleza? Então esse é o assunto, esse é o que se chama, né? Isso é o que se chama de diferencial. É, na verdade, né,
a diferença entre ΔY é a diferença entre o f de x e o ponto lá na reta tangente, não o ponto na curva. Porque o ponto na curva, entre o f de x e o ponto na curva, é o que a gente chama de ΔY. Agora, a diferença entre o f de x e o ponto lá na reta tangente, que eu tô, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Aqui, ó. Isso que tem que ficar bem claro na mente de vocês, ó. Esse aqui é o ΔY e esse aqui é o ΔX. Então, quanto maior for o eu tô falando errado, gente, desculpa. Esse é o ΔY e esse aqui é o DY, tá? Então, quanto maior for o ΔX, maior é a diferença. Olha a diferença entre eles aqui, ó. Essa distância aqui, certo? Quanto menor for o ΔX, menor vai ficando essa diferença. Por isso que quando eu quero usar o dy para calcular um valor aproximado, eu tenho que fazer o ΔX se aproximar de zero. Porque quanto menor for o ΔX, mais próximo ΔY estará de dy. Tá? ΔY é a diferença entre as imagens ali, né? Entre o f de x e o f de x mais ΔX. E o dy é o que a gente chama de diferencial. Tá bom? Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí o que eu expliquei. Eu vou colocar exercícios sobre isso aí na lista de exercícios dessa semana, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau!